seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse para quando vir, para entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. A começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Lá, mais amor em mim. Lá, mais amor em mim. Esse é o nosso louvor, né? A começar em mim, que haja mais amor. A gente está sempre pedindo mais amor das outras pessoas, a gente está sempre reparando na falta de amor das outras pessoas, mas a terapia de Cristo começa quando eu quero que esse amor comece em mim. E aí de mim, de você, a começar por nós, ele vai transbordando, contagiando, regando.
e aí trazendo um mover que vai se estendendo. Aí sim a gente está fazendo o que Deus espera de nós, porque se a gente depender, se a gente esperar esse amor que não existe, esse amor que não está acontecendo, que não está em ação das outras pessoas, a gente vai se frustrar, a gente vai se perder. Mandar um abração aí, dar um beijo para Lourdes Gonçalves, lá em Lisboa, para o Alexandre Medeiros, lá no Rio. O Alexandre que foi que nos indicou esse louvor, que a gente já gostava muito. E aí ele fez uma observação que é interessante, né? Um louvor que tem tudo a ver com aquilo que a gente está se propondo a fazer aqui. Dizer para vocês aí que vocês podem indicar coisas assim do gênero que a gente agradece, né? A Érica, faz tempo que a gente não vê a Érica por aqui. Mandar aí uma lembrança, aí, um abraço nosso para toda a sua casa, sua família. Vânia Guida, mandar aí um beijão para minha mãe que está assistindo também. Tem mais gente aqui com a gente. A Luciana Guedes, está em Vitória. Rodrigo Oliveira. Daniele está aqui nos bastidores. Sueli, Sandra e Ernesto, mandar um beijão para esse casal, para minha tia vizinha. Carolina, que está fazendo aniversário hoje, está lá nos Estados Unidos. E ela foi uma das pessoas muito importantes na nossa caminhada, que quando foi morar lá, ela falou: pastor, se o senhor puder mandar para a gente lá, vai ser muito bom. E aí a gente começou a se interessar em saber como é que a gente poderia fazer isso. E hoje nós estamos aqui, ela está podendo receber lá. Olha que bênção para a gente e para a vida dela também. Bruno está com a gente também. E mandar um beijão aí para o pessoal que está na sala de vídeo da Daniele lá. Aí chegou Beatriz Bruno, mandar um beijão, está lá em Niterói. E para o meu querido Marcelo Coyote, todo dia eu vejo lá nas redes sociais os vídeos, né, dele, os vídeos dele na capoeira ou no Muay Thai. Eu fico todo dolorido, rapaz. Eu só não faço isso que você faz aí porque eu não tenho a roupa, mas quando eu tiver a roupa eu vou fazer igual você faz. É muito bonito ver uma pessoa fazer o que ela foi chamada para fazer. E é muito bonito ver você tanto dando aula de capoeira quanto de Muay Thai também. Muito legal, muito bom. Bom, hoje também está fazendo aniversário o João Holanda, possivelmente ele vai entrar depois. Aniversário desse querido nosso também aí, que nos incentivou muito. Tem uma turma que nos incentiva muito e a gente vai guardar no coração para sempre, porque a gente está no início de uma caminhada. Quando passarem-se 10, 20, 30 anos, ainda assim nós não vamos nos esquecer, no início, quem nos apoiou, quem nos deu a mão, quem nos deu uma palavra de esperança, né, de ânimo. Muito obrigado aí, porque vocês estão fazendo parte de um início de algo que não vai acabar, que a gente acredita que vai crescer, simplesmente porque pertence a Deus, faz parte aí dos planos de Deus. Tá bom? Vamos orar, gente. Vamos aproveitar que a gente está aqui entre irmãos, entre amigos, e vamos orar. Pai, queremos te agradecer pela vida da Carol, pela vida do João Holanda, que estão aniversariando, como eles são importantes para nós. Nós não abrimos mão de andarmos juntos, de andarmos em comunidade, e eles fazem parte dessas mãos dadas que vão seguindo, ultrapassando as dificuldades e caminhando cada vez mais na direção de Jesus, sendo tratado pelo Senhor Jesus. Nós, Pai, queremos lembrar da dor de muitos nesse momento, te pedindo que haja uma ação poderosa do Espírito Santo, não trazendo apenas o consolo, mas também nos mostrando o quanto o ser humano é importante, que a gente não banalize a morte ou a doença de ninguém absolutamente, mas que a gente se importe com as pessoas, dá-nos sensibilidade, nos faz mais humanos pela ação poderosa do Teu Espírito Santo. A gente não quer se esquecer, a gente não quer ficar indiferente, alheio à dor das pessoas. Que a gente saiba como chegar mais perto, que a gente saiba como ajudar, que a gente, às vezes timidamente, mas possamos dar as mãos e aí ao longo do caminho, da trajetória, possamos ganhar a ousadia
de fazermos uns pelos outros. Nos ensina esse caminho de caminharmos juntos, de não caminharmos sozinhos e nem pensarmos somente em nós próprios, nas nossas dificuldades e problemas. A gente se alie uns aos outros e que daí venha a nossa força, Pai. Nós oramos para aquilo, para a situação, Senhor Deus, do teu povo, financeira, situação emocional das famílias, as famílias, Pai, que haja harmonia, que haja paz, que haja um grande mover de busca das pessoas pela face do Senhor, que as pessoas não se esqueçam, não desistam, que elas não se desviem, que elas não retrocedam nessa jornada espiritual de buscar transformação, de buscar melhorar, de buscar que o Espírito Santo conduza cada vez mais a nossa vida, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Pai, queremos criar essa expectativa, se não temos, ou aumentá-la ainda mais, de que o Senhor pode comunicar a sua glória através até mesmo das nossas emoções. Que a gente vá dando lugar cada vez mais para o Espírito Santo operar. Queremos lembrar aí do Durval, que é sogro da nora da Jane, para que o Senhor abençoe. Ele está internado ainda, essa é a notícia. Pelo amigo, irmão em Cristo do Alexandre, lá de Teresópolis, o amigo dele, para que o Senhor haja poderosamente. A amiga da Carol, que teve um AVC também. Pai, não é apenas o Covid, existem outras situações também complicadas acontecendo na vida de muitos. A gente pede oração, pedimos oração pelo Arthur também. Pai, que o Senhor nos faça lembrar desses nomes porque Tu os conheces, mas que a gente não se esqueça, para que a gente passe a se importar cada vez mais com as pessoas e assim possamos ser abençoados por Ti, cumprindo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, que nos importemos uns com os outros. Nós assim oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, a gente vai passar para o momento da palavra. Eu quero ler a primeira parte somente do versículo. Possivelmente a gente vai voltar a esse versículo mais para frente para falar da outra parte dele. Não queria desprezar a outra parte dele, mas queria me deter hoje em Oséias, capítulo 6, verso 3, na primeira parte somente desse versículo. Estou dando um título para essa mensagem de Pedalando. Vamos fazer uma reflexão hoje dentro desse texto, meditarmos sobre ele. Vou dar um beijão para minha prima Silvana e para o César também. Lembranças aí a vocês também, o pessoal que for chegando aí, sinta-se abraçado e querido. Estou com uma saudade tão grande de pregar na igreja, estou com uma saudade tanto de ver as pessoas e poder abraçá-las. Eu nem sei se eu vou poder me conter quando a gente puder voltar mesmo. Eu acho que eu vou me jogar nas pessoas, vou sair rolando aí, de tanta saudade que eu estou. Mas a gente não pode ficar sem a palavra, a gente não pode ficar sem buscar o Senhor. Então a gente vai do jeito que dá para ir. Eu tenho repetido isso muito para tentar consolar o meu coração, né? De estar tão acostumado, né? Estar com as pessoas e de repente se ver nessa situação. Mas é um recurso, com certeza, aí a nossa conexão é um recurso abençoado para a gente chegar até você. Bom, o texto diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Que a preciosa semente encontre em nós o ambiente, uma terra boa para que, semeada essa semente, ela possa frutificar. A gente não quer falar isso da boca para fora. É um desafio para nós cumprirmos a Tua palavra. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, vem nos ensinar, vem tocar nossos corações aqui. A gente não quer sentir simplesmente algo que morra nas nossas emoções, mas possa culminar em ações práticas, poderosas,
vinculadas ao que a gente está recebendo da tua palavra. Edifica no Senhor nessa noite mais uma vez, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa vida, ela precisa se resumir a 2 movimentos. Estou propondo hoje uma reflexão baseada em 2 movimentos. O primeiro movimento é viver segundo o que nós conhecemos do Senhor. A gente tem um conhecimento, um nível de conhecimento sobre Deus, e a gente precisa viver uma vida conforme aquilo que nós sabemos a respeito de Deus. Mas se a gente só fizer isso, vai ficar faltando um outro movimento, que é viver buscando ser despertado, no sentido de nós ampliarmos aquilo que nós sabemos de Deus. Então eu preciso viver uma vida que não contradiga o que eu sei de Deus, o que eu creio a respeito de Deus. Mas eu não posso me deter, eu não posso ficar restrito àquilo que eu já sei, eu preciso saber mais. Ninguém sabe tudo de Deus. Se ninguém sabe tudo de Deus, existe em nós, deve existir em nós, uma expectativa de conhecer mais. Tem determinados lugares que as pessoas visitam e elas procuram retornar porque elas entendem que não dá para esgotar uma vez só. Tem lugares que você sente vontade de voltar porque você quer voltar a ter aquela mesma experiência, mas existem lugares que você olha, você passa um tempo ali e percebe que há muito mais para se ver. Isso eu estou falando de um lugar, estou falando de uma coisa simples. Mas se tratando de Deus, isso é muito maior e isso é muito especial. Conhecer mais sobre Deus é, sem dúvida, algo muito especial. Pois, vamos pensar aqui, por exemplo, as nossas orações. As nossas orações, elas estão fundamentadas na maneira como a gente crê em Deus. Se eu, por exemplo, acredito que Deus vá nutrir o desejo de vingança no meu coração sobre alguém, eu vou orar: Senhor, eu quero me vingar de fulano, que o Senhor aplique a tua justiça sobre pessoa tal e eu quero a destruição dela. Se eu crer em Deus assim, eu vou orar assim. Agora, qual é a solução? À medida que eu vou buscando Deus, eu descubro que não é esse o plano de Deus para a minha vida, então eu deixo de orar assim. Então, a caminhada com Deus, ela não prescinde da fé. Eu preciso da fé. Mas não tem a ver, fé não é a mesma coisa que obstinação. Então eu falo com Deus hoje de uma maneira, baseado naquilo que eu sei de Deus, no limite em que eu já alcancei, naquilo que eu já alcancei sobre Deus. Mas eu preciso ampliar isso para que eu possa me relacionar melhor com Deus e me relacionar melhor com aquilo que Ele tem para mim. Então, eu estou entendendo que isso que a gente está refletindo hoje é uma engrenagem com esses 2 movimentos. Eles precisam estar casados para que essa engrenagem ela possa funcionar na nossa vida. Então, existem pessoas que até buscam mais de Deus, mas não se detêm em fazer aquilo que já sabem sobre Deus. Assim como existem pessoas que querem viver de acordo com aquilo que sabem de Deus, mas não se interessam em saber mais sobre Deus. Existe muita coisa que as pessoas antigamente pensavam que não persistiu, não continuou, porque as pessoas perceberam que a visão que elas tinham sobre Deus era uma visão limitada. Graças a Deus por isso. Antigamente, no âmbito da educação, um professor tinha uma palmatória dentro de sala de aula e ele punia ali fisicamente o aluno na frente das outras pessoas. Eu duvido que a gente entenda que isso é um caminho que precisa voltar a acontecer. Não é? Muitas vezes a gente pensa, as coisas estão hoje do jeito que estão porque se deixou algumas práticas. E se a gente pensasse o contrário, que muito do que a gente vive hoje que não está certo vem de algumas práticas que a gente julgava que fossem certas.
Então, a sociedade ela precisa pensar e refletir sobre o seu modo de agir nas mais diversas áreas, porque é uma caminhada dinâmica em que a gente tem que ir pedalando. A gente vai pedalando e essa ação de pedalar, não é, em função de se equilibrar entre essas ações dessa engrenagem é que vão produzindo um novo entendimento. E assim que a gente vai alcançando esse novo entendimento, a gente vai vivendo experiências novas. Bom, pedalar é uma coisa que vai requerer de nós equilíbrio. E a gente vai ter que se equilibrar, porque tem uma parte que é conosco e tem uma parte que é da bicicleta em relação ao nosso esforço. Então, com Deus, a gente pode fazer essa comparação. Eu me esforço para conhecê-lo. E ele retribui com algo que eu não tenho como produzir sozinho. Ninguém consegue, sem uma bicicleta, fazer o movimento ou se mover como se estivesse numa bicicleta. Mas à medida que uma pessoa se senta numa bicicleta e começa a se movimentar em função daquela engrenagem, a bicicleta vai andando. Então Deus não nos invade com a sua presença, mas à medida que a gente vai se entregando e buscando mais, ele vai se revelando mais. Então eu coloco meus pés nos pedais e vou me movimentando e a coisa vai andando para frente, para frente, para frente, para frente. E aí existe algo bonito que acontece nessa prática de pedalar. Quanto mais a gente pedala, mais a gente vai sendo tocado pela brisa do Espírito Santo. Eu não sei quem gosta de pedalar. Eu, por exemplo, não tenho o hábito de andar de bicicleta. Mas as pessoas andam de bicicleta e quem gosta julga que a bicicleta, o andar de bicicleta, é uma coisa terapêutica. Não é? É um lazer, é algo que a pessoa faz e se sente espairecida. Não é? E aí, quando a gente compreende essa engrenagem de buscar mais a Deus, isso não soa para nós como um fardo. Isso não soa para nós como um problema. Isso não é uma dificuldade para a gente. Na verdade, buscar a Deus nos retribui, nos recompensa com uma sensação, um conjunto de emoções que nos dão ânimo de viver, alegria, paz no coração, sentido, propósito. Não há sentido, não há propósito fora de Jesus. Mas quando a gente começa a pedalar no Espírito, quando a gente começa a se movimentar na direção de Deus, isso sempre traz um retorno. E é um retorno que vai abrindo o nosso entendimento para viver outras experiências na vida. Eu estou convidando você, nessa noite, a perceber que a nossa visão é uma visão muito limitada sobre as coisas. Mas existe alguém que tem uma visão ilimitada, que deseja se corresponder conosco no sentido de nos despertar e abrir o nosso entendimento para ver outras coisas. Eu acho interessante, quando eu penso no meu filho mais novo, a maneira como ele vê o mundo é uma maneira que vai ser ultrapassada com o tempo, porque hoje ele vê o mundo restrito aos desenhos que ele assiste, às coisas que ele ouve, e de tudo que ele ouve e vê, como ele percebe, o que ele alcança. E a gente acha lindo uma criança falar como criança. O que a gente estranha e acha esquisito é quando a gente vê um adulto agir como uma criança. Espiritualmente falando, é pedalando, progredindo, que a gente vai deixando de ser criança no tempo em que a gente não tem que ser mais criança e vai avançando para amadurecer. Se a gente para, a engrenagem para, o tempo passa e a gente está restrito. Tem gente que é complicada, porque a pessoa não se abre para entender o outro. Tem gente que é difícil, porque são pessoas que não foram despertadas a se abrirem para receberem mais.
é incrível como a gente não percebe que algumas palavras que estão presentes na Bíblia e que são palavras que soam espirituais para nós, elas são palavras muito relativas ao tamanho com o qual a gente se relaciona com elas. Por exemplo, o amor. Você se sente amado, mas em que proporção? Você já parou para pensar que essa proporção ela pode se expandir? Deus é amor, e à medida que eu prossigo no conhecimento de Deus, eu tenho uma relação melhor com o amor. Eu me sinto mais amado, e a partir do momento que eu me sinto mais amado, que eu me dilato para receber mais desse amor, eu transmito mais esse amor. Só pelo que eu estou falando agora para você, já dá para perceber o quanto o amor está em falta. Os profetas, a gente leu um texto que é de um profeta, né? O profetismo, né? O movimento dos profetas foi muito na direção de povos que estavam ensimesmados e estavam se distanciando, se esquecendo de Deus, desistidos de prosseguir. Então eu estou falando sobre duas coisas muito simples, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Mas isso é algo que a maioria já não faz. Por quê? Muitas vezes a gente se envolve tanto com os nossos problemas, muitas vezes a gente se perde tanto tentando se encontrar, que a gente esquece que a única expectativa possível, a única realidade que nos traz esperança é quando a gente conhece a Deus e vive em função desse conhecimento de Deus, assim como quando a gente prossegue em conhecer a Deus. Se você me conhecer melhor, provavelmente você vai se decepcionar comigo. Porque você vai conhecer partes minhas que eu não quero transmitir publicamente, mas que trariam frustração. Por quê? Nós somos seres humanos. A gente tenta mostrar o melhor de nós, mas nós não somos bonitos como na nossa foto do Facebook. A gente disfarça aonde a gente se julga frágil, fraco, e a gente realça aquilo em que a gente é bom. A gente só vence essa relação controversa da gente com o mundo quando a gente se fixa, quando a gente dá o nosso olhar, o nosso coração para Deus. Eu preciso saber quem é Deus. E à medida que Ele for me revelando, eu quero viver em função de Deus. Por quê? Porque se Deus é amor, eu passo a tomar como referência na minha vida o amor e eu passo a amar mais. Existe muita gente amargurada. Há muita gente triste no mundo, sofrendo horrores. Há muita gente difícil que você não sabe o que fazer para agradar, porque é complicada, porque a pessoa é cheia de situações complicadas na mente, uma pessoa confusa, muito perturbada. A gente vê isso para todo lado. Como é que a gente resolve isso praticamente, objetivamente? Como é que a gente pode ficar esclarecido de como resolver isso? Conhecendo a Deus, prosseguindo em conhecer a Deus, não satisfeito com aquilo que a gente já sabe de Deus. Quando a gente pedala espiritualmente na direção de Deus, há sempre mais. Há sempre um lugar que a gente não conhece e que a gente precisa conhecer. Quando você vai a um lugar e retorna à convivência com pessoas e você gostou desse lugar para onde você foi, você fala, olha, fui a tal lugar e foi muito bom. E você tem prazer de contar, de dar as notícias desse novo lugar. E isso que acontece com a vida daqueles que creem em Deus e prosseguem crendo em Deus. Eles experimentam novos lugares em Deus, no amor, de maneira que eles vão querer transmitir isso. Então, se uma pessoa só transmite problema para você, perturbação, desespero, medos, amargura, é porque está faltando conhecer Deus. É porque está muito preso dentro dessa casa que somos nós.
O egoísmo é como se a gente ficasse confinado num espaço muito pequeno e aí você não tem nada a dizer. Agora você passa a poder dizer mais sobre todas as coisas que existem quando você se relaciona com o Criador delas. Quando o homem não tinha pecado ainda, ele tinha um relacionamento com Deus de todos os dias no cair da tarde, ali no pôr do sol, de tabernacular, de dialogar, de conversar com Deus. E eu sempre digo, não é? Por que o homem conversava com Deus no início? Não tinha conta para pagar. O time dele não tinha perdido, ele não tinha sogra, ele não tinha roupa para vestir, não é? Mas ele tinha prazer de conversar com Deus e esse era o paraíso. Esse é o paraíso. O paraíso não é um lugar físico. O paraíso é, sobretudo, um relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vejo e sinto o céu em mim. Quanto menos eu me relaciono com Deus, quanto mais egoísta eu sou, menos eu sinto o céu e mais eu sinto o inferno, não é? O Marcelo está falando aqui, queremos tanto e buscamos pouco. Fica muito mais difícil pedalar uma bicicleta se a gente for devagar. Agora, quando a gente ganha o ritmo, e aí a gente vai tendo facilidade, vai desfrutando. Mas se a gente andar muito devagar, e é isso que o Marcelo está falando, né? Numa outra transmissão a gente estava falando sobre intensidade, né? Às vezes a gente vai muito devagar nas coisas que a gente precisa fazer e aí a gente não desfruta do efeito delas porque faltou intensidade. Bom, a gente tem que se equilibrar em alguma coisa na vida. Se a gente pensar numa bicicleta, ela pede um equilíbrio. O equilíbrio está sobre duas rodas e na movimentação. E aí eu quero fazer uma pergunta para a gente terminar, né? A gente está se encaminhando aqui para terminar, para concluir. No que você tem se equilibrado, não é? Se você fosse dar um nome para as duas rodas da bicicleta que conduz a tua vida espiritual, a tua relação com a espiritualidade, como é que estão essas rodas? Quem são essas rodas? Eu propus aqui duas rodas. Orar e agir. Eu preciso orar para conhecer mais de Deus. Mas à medida que eu vou conhecendo sobre Deus, eu preciso agir em função disso que eu já sei de Deus. Eu preciso orar para que Deus me dê força para continuar buscando. E eu preciso agir para fazer valer aquilo que eu estou recebendo. Então são duas rodas. É uma engrenagem. Eu oro e eu tomo atitudes. Eu busco mais e eu ajo mais em função do resultado da minha busca. E a coisa vai acontecendo, a gente vai vivendo essa engrenagem e a gente vai pedalando. Eu me inspirei num filme que eu assisti ontem, que o pai estava ensinando o filho a andar de bicicleta e a cena mostrou a emoção do pai à medida que o filho foi conseguindo sozinho pedalar. Eu consigo imaginar Deus, Pai, o Criador, nos pegando pela mão, nos colocando na bicicleta da espiritualidade, da busca e nos empurrando. E à medida que a gente vai colocando os nossos pés um após o outro e vai se movimentando, ele vai soltando não num gesto de descuido, mas de alegria, de emoção da gente estar caminhando. Deus quer nos ensinar a caminhar para que a caminhada não seja um fardo. Existe a alegria da gente quando a gente aprende a andar de bicicleta. A gente é despertado para algo que a gente não sabia, a gente passa a saber e passa a gostar disso que a gente sabe. Que eu e você, que a gente se lance nessa jornada espiritual, que a gente procure cada vez mais Deus e à medida que a gente encontrar Deus, a gente vá encontrando as saídas que Ele nos fornecer para que a nossa vida não seja um peso, um fardo, repleta de tristezas, mas de desafios ultrapassáveis por essa ação de pedalar.
de se equilibrar nisso. Buscar e viver. Viver, buscar. Buscar, viver, viver, buscar e ver a coisa andando e prosseguindo. Pai, que a gente possa prosseguir, nos dá ânimo para continuar caminhando, nos dá um olhar capaz de nos despertar para ver mais, ampliar a nossa visão sobre o Senhor na nossa vida. Ó Deus, que caiba no nosso coração um pouco mais de amor, um pouco mais da Tua presença, um pouco mais da Tua unção, que o Teu Espírito Santo venha sobre a nossa vida para nos ensinar que não é segundo o que vemos, porque vemos de maneira limitada, mas que podemos enxergar um pouco mais. Dá-nos um olhar que seja capaz de enxergar quem está próximo. Dá-nos um olhar que seja capaz de enxergar para além de nós mesmos e que assim a gente possa, dando as mãos uns aos outros e prosseguindo, conhecendo mais de Ti. Que a nossa expectativa não se fundamente na decepção com as pessoas, na frustração que temos nos nossos relacionamentos com cada uma delas, mas que a nossa expectativa esteja no Senhor, que isso traga esperança, conhecer mais de Ti e a partir daquilo que sabemos de Ti, possamos amar mais a todos, inclusive a nós mesmos. Pai, nós assim oramos, para que possamos Te conhecer, possamos viver segundo o que conhecemos de Ti, mas nunca nos satisfazendo, desejando sempre conhecer mais da Tua presença. Nós assim oramos assim a Ti no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua conexão conosco. Que Deus te abençoe muito, que você continue pedalando no Espírito Santo, sentindo a brisa desse Espírito, trazendo refrigério, arejando e despertando você para tudo quanto Deus deseja fazer na nossa vida. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui nesse mesmo horário, pedalando, prosseguindo em conhecer mais do Senhor. Um beijão.